Olá, pessoal. Então, com a aula de hoje, a gente discute o último bloco de biopolímeros que constituem as células, que são os carboidratos. Os carboidratos, ou de forma mais simples, os açúcares ou sacarídeos, são os compostos mais abundantes do mundo biológico e constituem 50% do peso seco da biomassa da Terra. Essa massa tão grande e essa porcentagem tão grande, sem sombra de dúvida, se deve ao fato de que a celulose é um tipo de carboidrato. Então, essa biomassa se refere, então, à celulose presente, então, na estrutura dos vegetais e correspondendo a esse percentual tão alto. Para se ter ideia, então, da importância dessa classe de biopolímeros, anualmente, em torno de 100 bilhões de toneladas de CO2 são convertidos em água e celulose e outros produtos. Essa é a taxa com que ocorre a conversão dessa molécula em carboidratos. Para se ter uma ideia, os carboidratos, assim como os outros biopolímeros que vocês já estudaram, são compostos que apresentam multifunções. E, normalmente, quando a gente fala em carboidrato, talvez a primeira ideia que vem à mente de vocês seja a questão energética. E, de fato, os carboidratos são importantes fontes de energia. No entanto, a função desses biopolímeros não se restringe à questão energética. Então, a título de exemplo, o amortecimento do impacto durante uma atividade física, como, por exemplo, a corrida, ela acontece graças à presença de cartilagens nas nossas junções, e essas cartilagens elas têm um componente glicosídico, ou seja, um componente carboidrato, que é responsável pelo amortecimento do impacto durante as atividades físicas. Essas moléculas, como está aqui o exemplo de uma estrutura, são os glicosaminoglicanos, que são então os componentes das cartilagens, e são, nesse caso, está aqui representado por essa estrutura dimérica de 2 açúcares. Em relação aos glicosaminoglicanos, o seu metabolismo está associado a uma doença bastante específica, e na atividade envolvendo a confecção do Padlet, eu gostaria que vocês discutissem essa doença, tá? Então, como eu disse, em termos de função, a gente não tem só a questão da energia metabólica quando a gente considera o grupo dos carboidratos, mas existem outras funções, Eu até brinco algumas vezes que o evento mais importante na vida de todos nós é um evento que foi determinado por um reconhecimento estrutural que envolveu uma molécula de um açúcar. Esse evento mais importante que nos conecta seria o reconhecimento da superfície de um óvulo feito pelo espermatozoide. O espermatozoide, então, ele identifica o óvulo e reconhece a estrutura do óvulo quando encontra sua superfície por ter um açúcar específico nessa superfície e que estruturalmente é reconhecido pelo espermatozoide. Então, além da energia metabólica, o reconhecimento de sítios na superfície da célula é feito por meio da identificação de estruturas de carboidratos. Além disso, são os componentes estruturais da célula, compõem as células e participam da sua estrutura. Os carboidratos, inicialmente, foram identificados, enquanto a sua composição era definida, eles foram identificados como sendo hidratos de carbono. Essa primeira nomenclatura estaria associada, então, a um período onde a estrutura, a fórmula molecular dos compostos orgânicos era determinada muitas vezes por combustão. Então, era feita a combustão da molécula orgânica e o teor de carbonos provenientes da cinza e o que era obtido de oxigênio em termos de CO2 permitia estimar a fórmula molecular. Então, feita a estimativa da estrutura para os carboidratos, era encontrado um padrão onde o número de carbonos na estrutura equivalia ao número de hidrogênios e oxigênios, que equivaliam ao mesmo número de N carbonos, a um número que era referente a N moléculas de água. Então, inicialmente foi pensado que os carboidratos eram carbonos que se uniam a moléculas de água, literalmente, então seriam hidratos de carbono. No entanto, hoje a definição é uma definição muito mais completa e a definição de carboidratos hoje é uma definição onde sabe-se que os carboidratos, então, são, na verdade, não são carbonos ligados a moléculas de água. Os carboidratos são aldeídos ou cetonas polihidroxilados ou substâncias que sofrem hidrólise, produzindo aldeídos e cetonas polihidroxilados. Então, a gente vai enxergar primeiro essa definição e mais tarde nós vamos enxergar a segunda definição, que é essa de que carboidratos seriam compostos que, ao sofrerem hidrólise, podem produzir aldeídos e cetonas. Então, de acordo com a primeira definição, o que a gente enxerga? Esses compostos que estão aqui representados são exemplos de estruturas abertas de açúcares. Então, nós temos aqui, por exemplo, o gliceraldeído, que é o açúcar mais simples. Então, ele apresenta aqui a fórmula estrutural contendo um grupo aldeído, ou ainda o seu isômero, que é a dihidroxiacetona, que apresenta a função cetona. Então, como foi dito, são aldeídos ou cetonas polihidroxilados. Então, é um aldeído que tem em todos os carbonos, além da função aldeído, o grupo hidroxila. Pertence à função cetona, mas existem nas outras posições hidroxilas. Tá? Então, em relação à presença desses grupos funcionais, os açúcares são identificados como aldoses, quando o grupo envolvido for um aldeído, e eles são classificados como cetoses, quando o grupo envolvido for uma cetona. Ainda, os carboidratos são identificados pelo número de carbonos que apresentam na sua estrutura, seguido da terminação -ose. Então, especificamente, esse açúcar de 3 carbonos é uma triose. De forma completa, a gente tem uma aldotriose. Então, seria um açúcar de 3 carbonos, contendo a função aldeído. E quando eu falo que é uma ose, que é um carboidrato, já subtende-se que todas as posições são hidroxiladas. Já o segundo exemplo, da dihidroxacetona, a gente tem um carboidrato de 3 carbonos, então também uma triose, só que nesse caso, com a função cetona, a gente tem uma cetotriose. Já no exemplo mostrado no quadro B, nós temos um açúcar representado que seria um açúcar de 6 carbonos. Esse açúcar de 6 carbonos, portanto, seria uma hexose.
E pertencente à função aldeído, nós temos uma aldexose. O açúcar de 6 carbonos pertencente à função cetona, nós temos uma cetohexose. E aí eu queria fazer uma correção em relação ao português, porque essa figura foi trazida de uma literatura que estava em inglês. E no português, a gente não pode colocar H sem função no meio de uma palavra. Então, correto aqui no português seria aldo-exose. Ou, se a gente não for utilizar o hífen, a gente deve tirar o H e escrever aldexose sem o H, tá? E aqui, já conhecido de vocês, no quadro C, a gente tem um açúcar de 5 carbonos, que é o açúcar que no primeiro exemplo está representado como sendo a forma aldólica. Então, a gente tem um açúcar de 5 membros, então seria uma aldopentose. Essa aldopentose é conhecida como ribose. Então, vocês se lembram bem desse açúcar, porque esse açúcar, então, é a unidade presente para constituir as moléculas de DNA e RNA. Então, aí eu reforço o que foi dito no slide anterior, da função estrutural que os açúcares apresentam, constituindo, então, as células. Então, a ribose é um exemplo de açúcar que constitui a unidade estrutural do DNA e do RNA. No entanto, o que vocês devem estar imaginando agora é que lá no DNA e no RNA, a ribose, que faz parte da estrutura, é uma ribose que se apresenta de forma cíclica. Então, aqui, daqui a pouco, a gente vai ver que essa forma cíclica, ela se encontra, então, na segunda definição para carboidratos, que é a que a gente discute daqui a pouco. O isômero, então, dessa um outro constituinte, né, que é o constituinte do DNA, que é o que a gente já discutiu, seria a desoxirribose. Então, a ribose é no RNA e a desoxirribose é no DNA. E aí, como vocês aprenderam, a posição 2 da aldopentose no DNA não é hidroxilada por uma questão de estabilidade que é necessária para a molécula de DNA, que é uma molécula que deve se manter íntegra durante todo o ciclo de vida de uma célula. Bem, em relação aos açúcares, eles podem ser classificados, né, de duas formas. Esses açúcares podem ser simples ou complexos. Os açúcares simples são aqueles que não podem sofrer hidrólise a unidades menores. Então, seriam unidades individuais de açúcares. E uma característica, então, desses açúcares simples, que são chamados de monossacarídeos, é que os monossacarídeos, então, em função dos grupos hidroxila que eles apresentam, eles são hidrossolúveis, são solúveis em água e apresentam sabor doce. Agora, essas unidades monossacarídicas, elas podem reagir entre si, podem se unir. Então, um monossacarídeo pode se ligar a outro monossacarídeo, e essa união entre dois açúcares simples dá origem a açúcares maiores, como, por exemplo, os disacarídeos. Os disacarídeos, então, seriam a junção de 3 unidades monoméricas. E aí, utilizando o mesmo raciocínio para a construção de biopolímeros que nós usamos para os grupos anteriores, se nós tivermos a união de 3 monossacarídeos, nós teremos um trissacarídeo. Se nós tivermos a união de 4 unidades de monossacarídeo, nós teríamos um tetrassacarídeo. No entanto, como vocês já aprenderam, a gente pode generalizar a construção de um polímero por meio das suas unidades monoméricas, usando o prefixo oligo, né? Então, um oligosacarídeo seria um polímero em construção, um açúcar complexo, cujo esse prefixo pode ser adotado, assim como a gente fez para os ácidos nucleicos. Esse prefixo pode ser adotado quando as unidades monossacarídicas elas se condensam, formando estruturas com 3 até 10 unidades de açúcar, tá? Então, eu posso usar disacarídeo, é muito difundido, os disacarídeos são os mais comuns, mas a partir de 3, ao invés de dizer tri, tetra, penta, eu posso usar sempre o prefixo oligo. Os oligosacarídeos, como os disacarídeos, né, já apresentam características que também conferem a ele uma solubilidade em água, e também um sabor doce. Agora, dependendo do tamanho da cadeia, isso pode variar. Mas ainda com relação aos oligosacarídeos, nós temos compostos cristalinos, ainda solúveis em água e de sabor doce. Quando é que isso se modifica? Isso se modifica quando a gente tem estruturas com unidades de açúcar, com unidades monossacarídicas superiores a 10. Quando a gente tem mais de 10 unidades monossacarídicas unidas para formar um açúcar complexo, nós temos, nesse caso, um polissacarídeo. Os polissacarídeos, então, como eu falei, é a união de várias unidades sacarídicas em número superior a 10. E essas unidades polissacarídicas, então, são unidades que constituem o polímero, né, o polissacarídeo. Então, como eu falei, uma forma de denominar um polissacarídeo seria, então, um açúcar complexo que, por hidrólise, as unidades sacarídicas, monossacarídicas individuais por hidrólise, podem ser separadas, gerando essas unidades separadas. Tá? Qual a característica dos polissacarídeos? Em função do alto peso molecular, os polissacarídeos podem ser insolúveis em água e sem sabor. Né? E, como eu falei, essa característica seria decorrente do alto peso molecular. Vamos pensar. Quando eu falo em polissacarídeo como sendo uma estrutura de alto peso molecular e, em função disso, insolúvel em água, eu abri a nossa aula exemplificando para vocês que a grande porcentagem de carbono que nós temos no planeta está mobilizada na forma de carboidratos. E aí, a justificativa para isso seria que os carboidratos a celulose é um carboidrato. Então, daqui a gente já conclui isso. A celulose, enquanto polímero, apesar de ser um polímero de açúcar, né, de ser um polissacarídeo, ela é insolúvel em água. E isso é bom, né, porque senão, a cada chuva, nossas florestas estariam ameaçadas, né. Então, é para mostrar para vocês que, apesar de ser uma estrutura polihidroxilada, de alta polaridade, a forma com que essas estruturas monossacarídicas se organizam dentro do polímero vão definir o seu comportamento, inclusive a sua afinidade em relação à água. Esses polímeros, então, eles podem ter estrutura linear ou ramificada, ou ainda podem ser homopolímeros ou heteropolímeros.
Os homopolissacarídicos seriam aqueles constituídos de só uma unidade monomérica, por exemplo, os polissacarídicos constituídos só por glicose. Ou ainda a gente pode ter heteropolissacarídeos, seriam polímeros constituídos por unidades monoméricas diferentes. Então, por exemplo, a gente pode ter um heteropolissacarídeo constituído por uma unidade de glicose, depois uma de frutose, glicose, frutose. Enfim, açúcares diferentes constituindo esse polímero. Okay? Como eu já adiantei para vocês, a classificação geral para um açúcar, ela é feita pela adição da terminação -ose ao nome desses açúcares, e o nome geral, então, ele pode vir do número de carbonos acrescido dessa terminação. Então, esse exemplo que a gente já viu, que é o açúcar mais simples que existe, que é o gliceraldeído, o nome dele comum seria uma triose. Especificamente, se a função é aldeído, seria uma aldotriose. Isômero deste açúcar, né, se a gente tem um açúcar de 3 membros, mas envolvendo a função cetona, a gente teria uma cetotriose. Mas esses açúcares, como já deve estar vindo à mente de vocês, eles apresentam nomes, que são nomes também, que têm a terminação -ose, mas diferente dessa que eu acabei de mostrar, que seria uma nomenclatura mais genérica, né? Uma nomenclatura mais específica, o nome do açúcar seria um nome relacionado à origem do açúcar acrescido da terminação -ose. Essa origem pode não parecer muito óbvia pra gente, porque esses nomes são derivados muitas vezes do inglês, né? Mas talvez um que faça sentido, né? Então, a frutose, a terminação -ose, significa que a frutose é um açúcar obtido das frutas e do mel. Por isso, o termo frutose. A maltose seria um exemplo de açúcar proveniente do malte, né? Por isso, maltose. E aqui talvez não faça tanto sentido, porque, como eu falei, não temos uma associação direta com o português, mas a glicose seria o açúcar do sangue e a sacarose, o açúcar refinado. A sacarose é o açúcar de mesa, o açúcar que a gente utiliza normalmente. Tá? Então, em termos de ocorrência biológica, né, em termos gerais, para situar vocês, os monossacarídeos mais abundantes, então, em termos de ocorrência biológica, eles são os monossacarídeos são os mais abundantes e eles estariam presentes em sucos de fruta. E aí, os mais abundantes são a glicose e a frutose. Né? Também conhecido de vocês, a galactose, a manose, a xilose, a arabinose e ribose. Eles são encontrados em menor quantidade, mas ainda assim encontrados frequentemente. E aí eu volto a falar da importância da ribose como a importância estrutural presente, então, no esqueleto do DNA e, no caso, da ribose no esqueleto do RNA e da desoxirribose no esqueleto do DNA. Né? A glicose sem dúvida, vocês devem estar aí puxando a memória, é o monossacarídeo que vocês escutam com mais frequência, e ele é sem dúvida o mais importante, e ele é encontrado então numa grande variedade de plantas e no sangue dos animais. Como a gente já discutiu em outros momentos, a glicose seria então um produto direto da fotossíntese, onde o carbono presente no gás carbônico, na presença de água e energia solar, esse carbono, então, ele é mobilizado dentro dos cloroplastos, gerando uma reserva de energia e de carbono na forma de glicose. Então, a glicose é muito frequente porque ela vem do metabolismo direto das plantas, da fotossíntese, e vem do metabolismo energético. Então, é a reserva direta, né? E, a partir daí, é a fonte de carbono e energia para a obtenção de todas as outras moléculas dentro do metabolismo, tanto do metabolismo primário quanto do metabolismo secundário. E aqui nesse quadro, eu resumo então para vocês algumas pentoses de importância fisiológica. E aí, sempre lembrando, pentose nós estamos falando de açúcares de 5 carbonos, né? Então, como eu falei, a ribose é elemento estrutural dos ácidos nucleicos, não vimos de forma específica, mas é presente nas coenzimas. E aí o exemplo que nós vimos de coenzima que tem ribose é o ATP, né? A ribulose, formada nos processos metabólicos, então é presente como intermediário de várias etapas. A araminose, como sendo o constituinte da goma da ameixa e da cereja, aquela cauda que vem dessas frutas. A xilose, compondo a goma que é eliminada das madeiras, quando são cortadas. A lixose, constituinte da lixoflavina isolada do músculo cardíaco humano. Então, aqui para dar ideia para vocês de mais uma função estrutural. E a xilulose, o intermediário da via do ácido urônico em algumas doenças renais. Então, é um marcador que pode ser encontrado nos exames de urina, indicando aí doenças renais. Né? Então, essa é outra função que eu destaco, que o acompanhamento, então, desses metabólitos dentro de exames clínicos que são feitos podem indicar alguns problemas, né? São utilizados nos exames também. Já as hexoses, né, os açúcares de 6 membros, que mais importantes, nós temos a glicose, presente, como eu falei, no suco de frutas. É o açúcar que é liberado da hidrólise do amido, é o açúcar da cana-de-açúcar, da maltose, da lactose. É o açúcar, né, que é utilizado como fonte de energia para o organismo. E aí, como eu falei para vocês, também um marcador fisiológico importante para o monitoramento de exames sanguíneos, porque os seus níveis podem ser utilizados para indicar o diabetes. A frutose, então, como suco de fruta, mel, hidrólise de açúcar da cana. A galactose é o açúcar, então, proveniente da hidrólise da lactose. Então, já marcando algo que a gente vai ver de forma mais definida, a galactose é o monossacarídeo. É o açúcar simples, que é proveniente da lactose, que é o disacarídeo, encontrado no leite, né? Então, a hidrólise da lactose leva à galactose. Pode ser transformada em glicogênio no fígado e é sintetizado na glândula mamária para formar a lactose do leite. A manose é a hidrólise de um açúcar que é obtido da hidrólise de um açúcar mais complexo e que constitui a goma dos vegetais. Né? A gente vê bastante isso quando a gente corta os vegetais, aquele líquido mais viscoso e pegajoso que é liberado quando um vegetal é cortado. Como eu falei para vocês, então, a fotossíntese permite que o gás carbônico, né, seja
convertido em açúcar, especificamente glicose, a partir da fotossíntese que é realizada nos cloroplastos. Então, a energia solar, a energia que é absorvida durante o processo de fotossíntese, permite que ocorra a redução do carbono. Então, aqui nós temos um carbono extremamente oxidado. Se vocês bem se lembram, ao calcular o NOx desse carbono, o NOx dele é o NOx mais 4, então é um carbono bastante oxidado. Então, a energia solar fornece fótons que são aprisionados e tornam-se disponíveis para o vegetal em uma forma química que pode ser utilizada para realizar as reações. E esses fótons, então, entram numa cadeia transportadora de elétrons, e essa cadeia transportadora de elétrons é capaz de fazer com que ocorra a redução do carbono. Então, é uma forma mais reduzida, presente na molécula do açúcar, em função da energia dos fótons que estão envolvidos na fotossíntese e que entram nessa cadeia transportadora de elétrons. Então, a fotossíntese permite não só a reserva de carbono por meio da formação ligação carbono-carbono, mas ainda a reserva de carbono de uma forma mais reduzida. E essa reserva de carbonos na forma de açúcar, na forma de glicose, é uma reserva energética que é aproveitada tanto pelas células vegetais quanto pela célula animal. Ao contrário, então, do metabolismo produzido pelos vegetais, né, o repositório químico para a energia solar, né, que é feita pelo metabolismo, ela ocorre porque as células que não realizam fotossíntese, né, a célula animal, ela faz o inverso da célula vegetal. Então, a partir da glicose, na presença de oxigênio, as nossas células, ou seja, no metabolismo oxidativo, as nossas células são capazes de reagir a uma reação de combustão com as moléculas do açúcar, com a molécula de glicose, e o resultado dessa reação é a quebra da molécula de glicose em um metabolismo energético fornecendo gás carbônico e água. Por isso a gente fala que é um repositório químico, né? Aquele carbono, CO2, que foi fixado na forma de glicose, foi retirado da atmosfera, com o nosso metabolismo ele retorna para a atmosfera na forma de CO2. E o resultado energético para as células, que a gente já discutiu, é que sempre que uma molécula ela é quebrada, né, num ciclo que envolve as reações de catabolismo e anabolismo, é gerada energia, e a energia quimicamente útil para as células é a energia na forma de ATP. Então, a quebra de glicose libera energia, e essa energia é armazenada por nossas células na forma de uma molécula altamente instável, já discutimos isso também, e essa molécula instável é a molécula de ATP. Então, sempre que um processo é necessário, né, que um processo ocorra numa célula e que esse processo demande energia, uma molécula de ATP vai estar envolvida nesse processo, e a quebra do ATP vai fornecer a energia necessária para que um processo ocorra, né? Então, por isso, a gente já vem discutindo esse termo de que as reações são acopladas, ou seja, as reações que geram energia são reações que fornecem, produzem ATP. As reações que demandam por energia são reações que consomem ATP. Então, as reações que geram ATP são acopladas àquelas que consomem ATP. E com isso, a gente garante esse equilíbrio energético, de forma que as reações sempre acontecem de forma energeticamente favorável. Então, nosso metabolismo é o avesso do metabolismo vegetal. Enquanto os vegetais pegam carbono oxidado e usam energia solar para reduzir esse carbono, né, formar estruturas com carbonos mais reduzidos, o nosso metabolismo é o inverso, porque o nosso metabolismo é um metabolismo oxidativo. Então, nós pegamos uma molécula onde os carbonos têm um NOx menor, estão mais reduzidos, reagimos na presença de oxigênio, é uma combustão, vocês estão percebendo, e o resultado disso é que a oxidação do carbono libera energia. É uma queima, né, gente? E essa energia, já conversamos bastante sobre isso, quero ressaltar novamente, a energia que é liberada e é utilizada para a síntese de ATP é a energia, então, que está armazenada na ligação carbono-carbono. Quando essa ligação se rompe, ocorre a liberação de energia, e essa energia é utilizada para a síntese de ATP. Especificamente, como nós discutimos, a formação da ligação trifosfato é uma ligação altamente instável, então formar um grupo instável demanda energia, e essa energia, então, fica acumulada nas ligações fosfato. Para quem não se lembra, recomendo voltar, então, na primeira aula dos ácidos nucleicos, onde a gente discute a relação do ATP e a reserva energética. Então, em linhas gerais, tá? Quando a gente fala de energia, a gente está falando em glicose. Mas qual é a relação que a gente tem, então? Nas plantas, a glicose que é produzida é a reserva de energia e de carbono. Tanto energia e carbono para o processo energético, né, para a geração de energia propriamente dita, quanto energia e carbono para a síntese de outras moléculas que sejam importantes. Desde a questão estrutural, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, enfim, todo o arcabouço necessário para a manutenção daquela espécie. Mas aquilo que não é utilizado de forma imediata é reservado. E a glicose que é reservada, então, dentro das células das plantas, é reservada na forma de amido. Já no caso dos animais, aquilo que a gente consome, já que a gente não produz, né, a glicose que a gente consome via alimentação é uma glicose que entra no nosso metabolismo energético e é utilizada, então, para gerar energia para os processos todos necessários, né, para todas as formas de trabalho que vocês já aprenderam. Mas o excesso de glicose, aquele que nós não utilizamos imediatamente, também é armazenado. Só que é armazenado na forma de um polímero que nós chamamos de glicogênio. Então, aqui eu ressalto que a reserva de glicose não é feita na forma de molécula livre, mas é feita na forma de polímero. E o polímero de reserva, então, animal é o glicogênio, o polímero de reserva vegetal é o amido. Ambos os polímeros são polímeros cuja unidade monomérica é a glicose. E aqui eu lanço uma pergunta para vocês que vocês vão responder no Padlet. Por que as células reservam a glicose na forma de polímero? Por que as células não reservam a glicose nas formas individuais, né? Uma vez que quando a reação para gerar energia ocorre, a reação não é feita a partir do polímero, a reação é feita a partir da glicose. Então, é feita a partir da molécula de glicose. Então, se a molécula que reage para gerar
a energia necessária para os processos, por que guardá-la na forma de um polímero? Porque uma vez que ela está armazenada na forma de polímero, quer dizer que antes da utilização da glicose para gerar energia, vai haver uma etapa anterior, que é a etapa para a quebra desse polímero. Ok? Por que fazer a reserva dessa forma? Por que não fazer a reserva já na forma de glicose? Então, esse é o questionamento que eu faço para vocês, tá? E aí vocês me respondam no Padlet.